Sejam muito bem-vindos ao Melwood Pub Podcast. Falou em podcast, falou em Melwood Pub. Apresentação, Maurício Simões. Welcome, lads! O Melwood Pub está de volta com mais uma edição. Melwood Pub chegando para mais um programa discutindo os mais variados assuntos. E agora vou já passar a palavra, apresentar os nossos queridos colegas da casa. Vice-capitão Cledir Cavalcante. De Recife, eu sou Cledir Cavalcante, estou muito animado. E é isso, vocês nunca caminharão sozinhos. E agora o outro dos nossos queridos capitães da mesa, Leandro Martins. Tudo bem? Fala, galera! De Poços de Caldas, Minas Gerais, sou o Leandro Martins, vamos que vamos. Os convidados da mesa hoje, primeiro, Sérgio está de volta aqui. Tudo bem, Sérgio? Olá, meus amigos, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Meu nome é Sérgio, falo direto de Salvador, Bahia. Quem está de volta depois de um certo período aí sem estar no programa é Caio Marcos. Tudo bem, Caião? Tudo bem, sim, aqui de São Luís do Maranhão. Eu sou o Caio Marcos e gostaria de dizer que eu nunca gravei um podcast com o Liverpool fora do G4. Olha aí, estatísticas. Aqui Maurício Simões, eu falo de Rio Grande do Sul e vamos tocar o barco com os seguintes assuntos. Vamos falar sobre os jogos da Premier League, tivemos aí. Também vamos falar de Champions League, até porque as noites europeias de Anfield estão voltando. Também a Academy Destaque, já que o Sérgio aqui está, ele é o grande especialista do Academy do Melwood Pub. E também vamos encerrar logo mais em seguida com algumas cornetinhas. E vamos então tocar o barco para o que interessa. Momento da temporada. Amigos, tivemos uma semana bastante cheia. Tivemos desde o último dia 25, sábado passado, o último sábado anterior a esta gravação, enfrentamos o Chelsea em casa, placar de 1-1. Foi um jogo difícil até de falar. O Liverpool fez uma partida até que boa dentro do que se propunha. Chelsea veio por uma estratégia e no fim deu certo. O empate, demoras para trocar, foi realmente uma partida muito atribulada nesse sentido, porque ficou claro que o resultado de 1-0 ele era inseguro, e as demoras para trocar e também o tipo de posicionamento que a defesa vinha tendo nesse jogo, ele acabou facilitando a estratégia do Chelsea. A marcação ficou muito por dentro, o posicionamento defensivo ficou muito por dentro e as alas ficaram livres e o Chelsea conseguiu por ali ter um bom corredor, o jogo quase que todo nas costas dos laterais. E claro, o gol do Willian saiu por uma das pontas. Depois enfrentamos o Stoke City fora de casa, 3-0. Eu realmente não esperava que fosse ser um placar tão elástico nesse sentido. Achei que ia ser um jogo mais duro, mais truncado. Não vi este jogo, mas é claro que foi um resultado muito bom. Fora de casa contra o Stoke City sempre é um bom resultado. Mas é um jogo que o Liverpool mostrou que tem capacidade de encarar esses desafios fora de casa. Só queria então pedir para o Leandro dar uma falada um pouco mais aprofundada desse jogo para quem não assistiu, assim como eu, para ter um pouco mais de contexto. Bem, contra o Stoke, a gente entrou na partida assim, com alguns jogadores que em tese poderiam ser novidade. A gente entrou com o Salah no banco, por exemplo, a gente entrou com o Chamberlain, entramos com o Solanke, que era uma grata surpresa, que muitos não imaginavam que o Solanke ia fazer parte da partida, tanto que o Solanke deu a assistência para o primeiro gol do Mané, que foi também uma jogada onde ele viu rapidamente o Mané em condição e o Mané acabou dando aquele toquinho de cobertura que bateu no goleiro antes de entrar. Sim, o que a gente pode falar a respeito do Salah? Mais uma vez o Salah entrou, mostrou que tem sido o grande nome do Liverpool nessa temporada, fez 2 gols
e a partida terminou 3-0 para os Reds. Vencer fora de casa é muito bom. Vencer fora de casa uma equipe que geralmente dá trabalho é melhor ainda. Muitos falam que o trabalho do Klopp não tem resolvido muito, aí vem aquela galera do mimimi que fala que tem que sair, isso e aquilo, que não tem paciência pra nada, mas você também não para pra pensar. Ok, a gente toma muito gol ainda, ok, a gente ainda falha muito na defesa, ok, mas o Liverpool ele vem melhorando um pouco. Tá certo, existem momentos que vão fora da curva, tem momento que a gente toma muito gol bobo, como a gente vai falar também na partida contra o Sevilla, que acontece, infelizmente acontece. Você pode acreditar que com o Liverpool acontece mais, mas a gente está no caminho. Contra o Stoke não foi a equipe mais agressiva do mundo. Só que contra o Liverpool, nas últimas temporadas, a gente não precisa que o time agrida muito para o time fazer um gol. Por vezes a nossa zaga mesmo entrega. Então, na partida contra o Stoke, a gente mostrou uma evolução muito boa nisso. Era uma partida fora de casa, era uma partida onde a gente precisava vencer, e o Liverpool tomou conta do jogo, mesmo quando estava 1-0 por uma parte da partida, o Liverpool ainda tomava conta. Então, conseguiu vencer. Venceu uma equipe que tem um histórico já de fazer jogos duros contra o Liverpool. E a gente conseguiu dar um passo além para a partida contra o Brighton. E hoje a gente está em quarto. Então, são jogos assim que fazem a diferença. É muito importante, sim, não perder contra o top 6, o chamado top 6. Mas a gente ganhar, e ganhar convencendo daquelas equipes que prejudicam muito a gente, é muito bom. Vencer o Stoke é muito bom, vencer o Southampton é muito bom, vencer o West Ham é muito bom. São equipes que ficam meio que na memória do torcedor dos Reds, pelo fato de que sempre dão trabalho. A gente entra numa partida contra essas equipes e já imagina, é um jogo difícil. Todo mundo goleia tal time. Aí o Liverpool vai, se vence por 1-0, 2-1, com dificuldade. E isso não foi o que aconteceu. A gente jogou muito bem, a gente teve um destaque muito bom para aqueles que entraram em campo, e eu acho que a gente está no caminho certo, sim. Acho que a gente está no caminho certo, não só para assegurar uma vaga na próxima UEFA Champions League, como a gente está no caminho certo também para classificar na mesma dessa temporada. De fato, e tem uma coincidência que o Tottenham tem caído de produção nos últimos jogos, especialmente em Premier League, e isso é de se observar, porque já temos... No momento a gente tá com 29 pontos, o Tottenham tá com 25. O Tottenham tá a 3 do Arsenal. Sim, é uma diferença bem considerável. Então, o Liverpool, por enquanto, ele tem brigado com o Arsenal pela 4ª posição. Mas o campeonato pode avançar e ter uma briga com o Chelsea lá pra frente. A gente fala de evolução, não significa que o fato de a gente ter evoluído quer dizer que a gente vai terminar em quarto, terceiro, segundo ou vencer o campeonato. Não, é porque uma evolução tem os seus passos. O nosso passo foi começar a vencer os times que atrapalhavam e parar de tomar gol bobo. Sim. A gente não tá tomando tanto gol bobo, com exceção do Sevilla, como eu falei, que era um tiro fora da curva. E todas as vitórias de goleadas. É uma coincidência feliz. Sobre o jogo contra... A gente repetiu muito 3-0, né? Isso. Pois é, curioso até de se olhar a 3 gols de diferença, esse tipo de coisa. Sobre o jogo contra o Brighton, foi aquele jogo que a escalação deu um salto nos olhos do torcedor, que achou, a princípio, que seria o Can ao lado do Lovren na zaga, mas foi além disso. Foi 3 zagueiros com Wijnaldum junto de Can e Lovren. Foi realmente uma coisa absolutamente... A palavra que eu posso definir, prosaica. Foi uma escalação prosaica. Depois tivemos o retorno do Robertson à lateral esquerda, o que é notável de se falar. Coutinho jogou no time titular, Salah, Mané foi descansado nesse jogo. Tivemos aí então uma partida que foi talvez uma das melhores do Coutinho na temporada, se não a melhor, até me arrisco dizer que foi a melhor partida dele na temporada. Firmino fez um jogo muito bom, Coutinho fez o jogo. Ele fez um gol de falta
que é, assim, é uma obra-prima, porque é um gol tão simples, mas ao mesmo tempo tão brilhante, de cobrar a falta por baixo da barreira. Mas foi aquela roladinha assim, o goleiro nem teve como sair na bola, ele não esperava. Mas de um modo geral, o jogo, falando especificamente sobre o jogo, o Brighton se fechou bastante no primeiro tempo. Até o gol do Khan, o Brighton estava se defendendo muito bem. O Liverpool estava encontrando dificuldades para furar os espaços que estavam bastante exíguos no jogo, realmente espaços muito poucos. E aí o gol do Khan abriu a porteira. Já no lance seguinte, no minuto seguinte, teve o gol do Firmino. E já no segundo tempo, Firmino fez o terceiro gol. E um momento que é realmente muito curioso, que é uma amostra desse time do Liverpool em alguns momentos das partidas. Porque o gol saiu de uma defesa do Mignolet. Foi um contra-ataque rápido que foi puxado pelo Salah. E aí encontrou o Firmino em condições e fez o terceiro gol. Daí teve um pênalti que pode-se dizer questionável. O Henderson deu um toquinho, um leve empurrão no jogador do Brighton. E, claro, o jogador valorizou e o árbitro marcou o pênalti. Depois do pênalti, o Brighton deu uma aquecida no jogo, levou um pouco de tensão, mas aí apareceu a estrela do Coutinho, fez um gol de falta, gol de almanaque, aquele gol que Luciano do Vale gritaria gênio, gênio, gênio. Com certeza Luciano do Vale gritaria gênio para ele. Depois o Coutinho fez o quinto gol, contou, claro, com a sorte, porque ele bateu a gol e a bola desviou no zagueiro do Brighton para fechar o jogo, mas foi um jogo realmente muito bom do Liverpool, de modo geral. A defesa teve 2 lances que eu posso notar como, assim, de risco. De risco, claro, que foram lances com o Murray, perdendo gols incríveis. Incríveis. Claro, foi a defesa do Mignolet, que foi de puro reflexo. E vale destacar também que o time jogou numa linha de 3. Antes de falar especificamente dessa linha de 3, eu queria falar da volta do Robertson à lateral. O Moreno foi preservado de forma bastante merecida essa oportunidade ao Robertson. E o Moreno realmente precisa de descanso. Quarta-feira tem jogo da Champions League, é muito necessário então ter ele em condições físicas adequadas. Gostei muito da partida do Robertson, porque ele foi um jogador seguro. Foi um jogador bastante... Ele não foi aquele cara espalhafatoso, foi discreto, cumpriu sua função muito bem, foi bastante honesto a partida dele. Teve ali então o seu momento de cruzamento, fez a sua parte ali em campo, defensivamente seguro, ofensivamente deu um bom apoio, apesar do Coutinho não ter acionado ele tanto, mas foi uma partida bem interessante. Foi uma partida boa dele, com certeza merece mais minutos em campo e algumas outras partidas, até porque agora dezembro é um mês cheio de jogos, com uma sequência mais pesada de partidas por semana. Em questão de dias, vão ter aí, vou verificar aqui na tabela, são... Quer que eu fale Eu tenho aqui. Depois do Spartak no dia 6, uma quarta-feira, no domingo tem o derby contra o Everton. Na quarta-feira, dia 13, tem o West Bromwich em casa. São 2 jogos em casa. Aí vem uma sequência fora. O time vai ao sul da Inglaterra no dia 17, num domingo, enfrentar o Bournemouth. Na sexta-feira, dia 22, enfrenta o Arsenal, fora de casa. No Boxing Day, enfrenta o Swansea. E no dia 30 de dezembro, enfrenta o Leicester City. Então, uma sequência aí de 3 jogos em casa, contando da Champions League. 2 fora, mais 2 em casa. Então... Vou contar aqui quantos são. Lembrando que dia 1º de janeiro de 2018 joga também fora de casa contra o Burnley. Sim, bem lembrado. Então, uma sequência de 7 jogos só em dezembro. Se contar janeiro, então vai aumentar a conta. Então é muito preciso que haja um rodízio bem maior de jogadores. E a única coisa que eu pontuo aqui quanto ao aproveitamento do elenco, é preciso sim, a partir de agora, dezembro e janeiro, dar um pouco mais de tempo para a garotada, para a base, botar eles pouco a pouco, para criar um pouco mais de intimidade com a Premier League. Acho que o elenco vai precisar deles, principalmente em janeiro.
mas é preciso. E então, apenas para encerrar essa parte aí de destaques, especificamente desse jogo, o Robertson para mim fez um jogo honesto, defensivamente seguro, realmente fez um jogo que fez aí merecer os seus minutos em campo. E eu quero então apenas falar sobre a linha de 3 na defesa. Foi surpreendente que Kahn e Wijnaldum fossem os escolhidos para a zaga ao lado do Lovren. E surpreendentemente não foi comprometedora. Foi uma zaga que foi relativamente consciente no jogo. Um time bastante móvel. E tem uma frase que foi bastante curiosa, que veio do Twitter, né? Do Twitter, a frase que o Klopp teria então dito que ele teria pego de surpresa tanto o Kahn quanto o Wijnaldum, que eles jogariam na zaga. Então foi uma frase sensacionalmente curiosa. Eu achei realmente muito engraçado. Mas o Sérgio em off falava então que queria discutir a respeito desse 3-4... Se é um 3-4-3, também pode ser um 3-5-2, mas Sérgio, quais as suas observações desse esquema que foi utilizado no jogo contra o Brighton? Bom, com certeza eu concordo aí com tudo que você falou, que também foi uma escalação muito surpreendente e de uma maneira inesperada, não tanto pelo Kahn, mas pelo Wijnaldum, que nunca havia feito esse tipo de função no clube. O Kahn já, como a gente sabe, já jogou de zagueiro algumas vezes, inclusive sob o comando do Klopp também, mas especialmente na época do Brendan Rodgers. Mas o Wijnaldum foi uma surpresa. Agora, sim, eu entendo que o principal motivo por trás dessa escalação é pelo fato dele fazer um revezamento nas laterais. Que ele colocou o Arnold no lugar do Gomes, que vem sendo titular, e colocou o Robertson no lugar do Moreno, que vem sendo titular. Penso eu, uma opinião puramente baseada em achismo, mas assim, penso eu que pelo fato dele estar jogando com dois laterais que não apenas não jogam juntos, mas também não vem tendo uma sequência tão forte de partidas, ele preferiu reforçar um pouco a linha de trás para desafogar um pouco a necessidade defensiva desses laterais e deixar eles um pouco mais à vontade, jogando mais como alas, na linha junto com o Henderson e o Milner, e no apoio a Coutinho de um lado e Salah do outro, para desafogar um pouco as necessidades defensivas deles. E a escolha pelo Kahn e pelo Wijnaldum é pelo fato de Matip estar contundido e Klavan não está contundido, mas também não está no 100% do físico. Então, se fosse o caso, acredito eu que a linha teria sido Matip, Klavan e Lovren, creio eu. Mas, como não foi possível, então ele recorreu ao plano B e o plano C, vamos dizer assim. Mas eu acredito que foi mais ou menos nesse sentido, porque assim, o Brighton não seria um time que nos ofereceria tanto volume ofensivo assim, como foi o caso. Teve as chances do Murray, teve as boas defesas do Mignolet, teve. Mas não foi um jogo que o volume ofensivo do Brighton exigiu tanto assim. Então ele reforçando um pouco mais atrás a linha, com um homem a mais na defesa, desafogava um pouco a necessidade de cobertura tão intensa defensiva dos laterais que não estão com um ritmo de jogo, vamos dizer assim, no auge, pelo fato de não terem uma sequência de partidas. Creio eu que a motivação dele foi nesse sentido. E, nesse caso, deu certo. O que quer dizer que, se fosse um jogo, por exemplo, contra o próprio Sevilha, daria certo? Creio eu que não. Porque o Sevilha teve e demonstra ter um outro tipo de postura ofensiva, com jogadores muito mais técnicos e ágeis, o Ben Yedder e o Banega e etc. Então, mas nesse caso, acredito eu que ele pensando num plano para essa partida, deu certo e parabéns para ele pela coragem de arriscar e pela inteligência de saber enxergar o desenho tático do time. Muito bem. E o Cledir Cavalcante, gostou do esquema? Rapaz, esse esquema foi muito diferente, porque normalmente quando a gente recebe a escalação, ela é divulgada, a escalação ela não vem
alinhada, né? Ela não vem assim, só diz o nome das pessoas que foram escaladas no 11 inicial. E o impacto foi quando a gente começou a ver em campo a forma que está acontecendo. Eu aqui vendo esse, poxa, o Hinaldo tá recuado um tanto demais. Né? O Khan a gente já imaginava que ia funcionar de zagueiro, porque já fez essa função, inclusive, com o Brandon Rodgers. Mas o Hinaldo mais recuado, ele se permanecia lá. Eu achei que ele estava revezando com o Henderson, subindo e descendo de uma forma, mas ele estava lá. E isso foi muito surpreendente. Mas não vou dizer que foi genial, porque eu não entendo profundamente o que aquilo significa, mas sei que ele deu um jeito com o que tinha à disposição. O Clavão estava se recuperando de virose e não podia jogar a partida inteira. O Gomes também estava fora dessa partida. O Moreno foi poupado, então você tem uma dinâmica diferente, peças diferentes e um momento que, desde o empate contra o Sevilha, a gente sabia que tinham coisas que precisavam mudar. Esse time não podia ficar da mesma maneira. E nesse contexto também de que a gente está com um calendário atribuladíssimo nesse final de ano e a gente precisa usar a força do elenco inteiro. Foi como ele disse, como o Klopp disse em alguma dessas coletivas aí. Não vou esperar ninguém se lesionar, eu vou usar o meu elenco inteiro. Porque antes de reclamar, porque a gente não tinha, temporada passada, a gente não tinha elenco, a gente não tinha reservas e por isso se dava as lesões chaves que nos atrapalharam. Hoje, a gente pode contar com mais opções. Fora os garotos que podem vir da base também, e eu particularmente espero que eles sejam mais utilizados nesse calendário. Sei que eles estão mandando muito bem, vai só ver os resultados do Sub-18, do Sub-23, o Sérgio tá aí para não me deixar mentir, mas hoje nós temos elenco. O que a gente não tem é elenco na parte defensiva, e aí o Klopp, pelo visto na partida de hoje, começou a testar essas outras dinâmicas para que a gente não sinta tanto o peso desses problemas defensivos. No jogo contra o Brighton, deu certo. Aliás, vem dando certo de alguma forma que se a defesa não dá um show, pelo menos ela não compromete. Depois de Sevilha, nós tivemos o Chelsea 1-1, esse é um jogo difícil, é um jogo que realmente você pode esperar um resultado que não seja necessariamente a vitória, mas foi um empate, né? Mas um empate com muita sorte também, né? Aquela bola do William aí foi... Exato, foi situações diferentes do jogo contra o Tottenham e com o jogo contra o Manchester City. Foram situações muito diferentes. O Liverpool se portou de uma maneira diferente. E aí você vê a sequência, que a gente vence o Stoke City fora de casa, um time que é sempre cascudo, a gente vence o Brighton, a gente vence o Southampton, a gente vence o West Ham, tudo nesse contexto, e são times que a gente tem o costume de perder pontos no meio do caminho. A gente tem realmente costume, a gente dava um show contra os grandes, mas a gente perdia pontos, a gente perdia o jogo, empatava. E você vê que a sequência recente, ela tá diferente. Seja por ajustes realmente táticos, não vou nem falar demérito dos outros times e tal, mas a questão é que o centro da questão é o seguinte: o Liverpool não tá dando um show de bola, não tá um futebol de encher os olhos, não tá aquele Liverpool ousadia e alegria da temporada passada, mas o ataque voltou a funcionar. Que nessa temporada ele estava brigando com a defesa, e a defesa estava se saindo melhor, né? A defesa estava deixando passar mais gol do que o ataque estava fazendo. Mas aí a ataque de alguma forma está se encaixando de novo. E a defesa não está comprometendo. Então você vê uma diferença. O futebol não é de encher os olhos. Esse resultado do Brighton pode enganar. Porque até os primeiros 30 minutos o Brighton fazia um posicionamento defensivo invejável. Eu fiquei muito com inveja e já estava esperando, esse jogo vai sair um empate.
Mas aí foi quando E o vencer, Liverpool... vencer o Brighton na casa deles não é fácil também. E de goleada é mais O Liverpool- difícil ainda. Isso é mais foi É, mais de pelas goleada é muito mais individualidades. As individualidades do Coutinho e do Firmino fizeram a diferença. Justamente, é o ataque funcionando, não é? Que aí você se deu o luxo do Salah não fazer gol e ainda assim não fazer falta. Aí você pensa que você tem mais, você pode tirar mais desse elenco. O luxo Mas, maior nossa, foi esse não foi- não precisar usar o Mané, né? Isso, a gente tá com reserva de luxo, tá vendo? Esse é o ponto. Não é um futebol de encher os olhos, esse mais recente. O ataque tá indo muito bem, é verdade, mas os problemas estão ali, mas estão em via de ser resolvidos. Eles estão sendo consertados de alguma forma. O Klopp está procurando soluções junto com a equipe técnica dele, né? É tempo de comemorar sim que esses resultados foram muito merecidos, e mérito para o Liverpool, talvez um pouco de demérito para as outras equipes também, né? Que a gente acaba esperando mais dessas equipes, porque por ser equipes que nos dão trabalho constantemente, mas o Liverpool fez seu dever, venceu com méritos, né? Teve seus resultados com seus méritos, e isso dá uma sequência boa para esse dezembro, que tem também jogos muito difíceis, mas que nessa pegada, principalmente se valendo do rodízio, de usar todos os jogadores para sempre ter pernas frescas jogando na equipe titular. E é isto, essa sequência animadora, e o rodízio, ele é sim muito benéfico para o Liverpool, prova são os resultados mais recentes. Com certeza. Só para pontuar o que o Cleide está falando de perder pontos, para os times pequenos, aqui, um empate com o Watford em 3-3, teve um empate em casa com o Burnley em 1-1, isso só estou falando pela Premier League. Teve um empate fora com o Newcastle, de resto, e claro, teve o empate com o Chelsea não conta porque depende de se você considera o Chelsea um time pequeno ou não. Não, mas falando sério, tivemos alguns poucos tropeços nessa temporada com esses times pequenos, e as principais tropeçadas foram contra times grandes. A derrota para o City, derrota para o Tottenham, empate com o Manchester em casa, mas de resto foram resultados absolutamente serenos, vamos dizer assim, em termos de placar. O Liverpool tem perdido menos pontos para essa turma lá de baixo. Isso é uma coisa que passa despercebida, por incrível que pareça. O time tem tido tantos problemas defensivos que isso acaba passando despercebido no fim das contas. Até o fato do time ter tido... Deixa eu olhar aqui a tabela da Premier League. Pouquíssimas derrotas, vamos dizer assim, na temporada. Somente 2 na Premier League. Só o Manchester United e Manchester City perderam menos do que o Liverpool. Então, o Manchester United perdeu a mesma coisa. Então, só o City perdeu menos que o Liverpool na Premier League. Leandro Martins, por favor, eu quero que tu responda a respeito do esquema. Te surpreendeu bastante? Já tinha conseguido chegar em jogada de escanteio, porque o gol do Can foi por escanteio. O Liverpool já tinha conseguido chegar no escanteio e já tinha tido uma superioridade no salto, na cabeçada com a nossa defesa. Então, o Can foi premiado, né? Ele estava jogando como zagueiro e de repente ele fez um gol, ao bom estilo zagueiro. O Hinaldo, eu acho que não comprometeu, eu acho que ele foi muito bem. Em alguns momentos ele até salvou umas bolas assim que é digna de zagueiro mesmo. Para não faltar o meu destaque nessa partida, eu vou dar um destaque a um jogador que ele mantém uma regularidade muito grande no Liverpool, e talvez a gente não tenha falado muito dele ultimamente, que é o Milner. O Milner, ele foi muito bem na partida. Acho que aquela garra de sempre, o estilo Milner de ser, ele deu uma consistência muito, muito forte no meio de campo. Eu acho que um jogador como o Milner é muito importante para qualquer técnico. Acredito que se a gente tivesse mais Milners em campo, a gente poderia não vencer as partidas pela habilidade, mas a gente com certeza ia vencer as partidas pela raça. Então o Milner, ele realmente é um jogador que a gente valoriza, assim, a gente como torcedor, a gente valoriza porque ele faz aquilo que a gente queria fazer.
Porque a gente vai na jogada e se a gente imagina que dando um carrinho ali a gente pode se machucar, a gente fica com receio. O Milner não. O Milner, se o Milner fosse machucar, é que ele vai mesmo. Então é uma coisa que ajuda muito numa equipe que tem 2 volantes ou 2 meias como os zagueiros. Porque o momento que você perde a bola, todo mundo tem que voltar muito rápido. E a gente via isso. O meio campo do River perdia a bola por algum motivo. E aí você via 2 jogadores que eu, particularmente, eu notei que voltavam com muita velocidade. Milner e Robertson. Eu achei que o Arnold fez uma partida muito boa também. E é cada vez melhor a gente ver isso. Porque, infelizmente, o Klein ele deve voltar apenas na próxima temporada. Assim, aquilo que o Sérgio já falou anteriormente. O Sérgio mencionou que a sequência de jogos usando apenas um jogador vai fadigar ele. E a gente usou tanto o Klein na temporada passada que, infelizmente, ele acabou perdendo essa temporada. Sim, a lesão veio de uma forma que era simples. A gente imaginou, vai ser tipo o Lallana, vai ficar uns 3 meses e volta. Que em tese seria simples. Mas aí a gente foi percebendo que com o tempo a lesão do Klein tirou ele da temporada. E ele não deve voltar. E se ele voltar, ainda vai ser aquilo muito devagar, para ter um jogo ou outro, 5, 10 minutos talvez numa partida. Mas a gente torce para que ele volte. Torce sim, porque a gente quer que o livro fique cada vez mais completo. Mas meu destaque, Milner. Sim, menção honrosa eu dou aos 2 meias, porque eles não são zagueiros e fizeram muito bem o serviço deles na zaga. Muito bem. Caio, quero ver as tuas considerações do esquema maluco para alguns, mas é esquema à la Klopp. Oi, Maurício. Para mim, o Ainaldo surpreendeu na zaga, né? Como os rapazes já falaram aí. Eu não vi a escalação antes do jogo, cheguei já na hora de assistir o jogo para acompanhar aqui a partida e me surpreendi que eu estava vendo ele já ali, o Lovren, tipo, como um líbero, e ele e o Kahn dos 2 lados ali, fazendo esse papel de zagueiro. E com relação ao que o Sérgio falou, dos 2 laterais, eu acho que foi também para dar mais liberdade para os 2 laterais, né? O Arnold e o Robertson. Claro, Moreno e Joe Gomes não são meninos, né? Sabem jogar defensivamente e não precisam desse apoio ali pelos lados, com 2 volantes que viraram zagueiros, né? E acho que foi por aí também. Acho que foi para dar mais essa liberdade, esse poder de não voltar para marcar o tempo todo, de não trabalhar muito a recomposição defensiva e ajudar mais nas alas, né? Ajudar mais pelos lados do campo. E foi mais ou menos isso. Eu acho que deu certo, né, contra o Brighton, mas faz parte do rodízio também que o Klopp está fazendo nesse período da temporada. Acho que é bem válido destacar também essa rotação no elenco. O que ele está fazendo com o elenco limitado é de tirar o chapéu também. Acho que vale fazer essa menção para o serviço do Klopp. Bom, quero então, para passar a régua sobre Premier League, de bate pronto, Cleidi Cavalcante, os teus destaques desta sequência de jogos que foi mencionada. Se eu der o destaque pro Klopp, eu estou sendo leviano, não? Acho que não. Rapaz, é porque é o seguinte, a gente tem a ciência de que existe um problema no elenco, existe um problema na tática, né? Que vai muito além da ausência de jogadores para a posição. Tem problemas defensivos. Defensivo, parte da zaga, parte daquela entrada do meio campo, parte das laterais também, né? E, querendo ou não, isso é um quesito que se não está resolvido, pelo menos não tem comprometido, né? Eu posso destacar facilmente o trabalho ofensivo, né? Aí temos muitas opções, tem o Salah, tem o Coutinho,
Mas pode ser que estamos em via de resolver a situação que mais nos preocupa, que nos preocupou quando a gente entrou em campo contra o West Ham, contra o Southampton, contra o Brighton agora, contra o Stoke, né? Que Stoke é um time cascudão, mas a defesa, se não ainda é de encher os olhos, ela não comprometeu. Então, isso é mais mérito tático do que peças individuais, que as peças são as mesmas. Então, meu destaque vai para o Klopp, que eu acredito e espero que ele esteja em via de resolver essa situação. Mas, é claro, esse time ainda precisa de contratações pontuais para sanar de vez e ter opções também na área defensiva, tal como a gente tem nos setores de meio campo e ofensivos também. Então, destaque meu é para esse alemão maravilhoso. Leandro Martins, de bate pronto, teu destaque dessa sequência. Bem, meu destaque dessa sequência... Eu pensei no Klopp também, para ser sincero. Eu vou dar meu destaque ao Salah. Porque eu acho que de todos... Foi fácil essa, hein? Foi bem fácil. De todos, eu acho que é o que mais se destacou. Mas vamos tentar de uma maneira difícil. Eu vou dar o meu destaque pro Mané, que não é tão difícil também. Vou dar meu destaque pro Mané, porque o Mané ele é muito objetivo. Ele pega a bola, ele busca o ataque. E, talvez os 4 jogadores mais importantes do Liverpool, que seriam Mané, Salah, Firmino e Coutinho, eu acho que Salah e Mané estão um pouco à frente no quesito decisão. E eu creio que dos 4, o que está mais abaixo é o Coutinho, mas a partida contra o Brighton já mostrou aquele nível de partida dele que a gente tanto ama, né? O jeito de jogar dele que agradou muito o torcedor do Liverpool. Porque o Coutinho ele tem um problema muito grande, que é sempre que ele se lesiona, ele volta mal. Então fica aquela dúvida, né? Que sempre quando ele se lesiona, a gente já não espera muita coisa dele. Quando ele voltar, ele vai voltar lá com a freio de mão puxado, vai ficar meio lento e não sei o que e tal. Mas o Mané dificilmente tem isso. Claro que a gente sabe que os jogadores eles vão ter momentos que eles não vão jogar tão bem. Mas o Mané, assim que voltou de lesão, já deu 2 assistências. Então o Mané, ele é um jogador que eu gosto muito. E o destaque poderia se tornar o Klopp, porque foi o Klopp que soube buscar o Mané, soube buscar o Salah, e eles estão indo muito bem no Liverpool. Mas eu vou escolher o Mané. Debate pronto. Sérgio, teu destaque dessa sequência de jogos? Apesar de não ter jogado ontem, por ter sido poupado, mas o meu destaque dessa sequência de jogos recente vai para o Joe Gomes, que é um jogador que tem se mostrado uma peça fantástica de elenco, porque ele foi contratado como zagueiro. Na sua primeira temporada no clube, ele foi improvisado de lateral esquerdo e bancou Alberto Moreno até se contundir. Começou a Premier League como titular até se contundir. Se contundiu e ficou 2 temporadas sem jogar uma partida de futebol. Aí ele volta e de cara tem que substituir o Klein, que era uma peça praticamente imutável do elenco, na lateral direita. Aí ele vai substituir o Klein e se torna um dos melhores laterais direitos da Premier League, para mim, eu não tenho dúvida de falar isso. E da Champions League também. Mas, assim, se firmou, não tá fazendo a gente sentir falta do Klein. A gente não tá tendo preocupação nenhuma na lateral direita. Aliás, é uma das posições em que nós temos peças titular e reserva super confiáveis. Então, o que seria um problema se tornou algo que nem precisa a gente debater muito. Tem sido um lateral fantástico. Foi convocado para a seleção principal inglesa e na sua estreia foi eleito o melhor jogador da partida. Então, assim, é um cara que tem se mostrado um achado, realmente, de onde a gente menos esperava. Depois dessas 2 temporadas fora, muita gente já arriscava o nome dele do clube, achava que ele ia ser vendido para algum time menor, recomeçar a carreira em algum outro lugar, alguma coisa assim, porque ele já era peça fora do baralho. E ele soube se encontrar de novo e, para mim, hoje, é uma das peças mais regulares que nós temos no nosso 11 titular, é o Joe Gomes. Então, para mim, o meu destaque vai para ele mais como forma de reconhecer o que ele tem feito por nós essa temporada e não deixar isso passar batido. Ele tem feito ótimas partidas recentes.
E antes de passar a bola, eu só queria deixar aí uma pergunta no ar sobre essa sequência de jogos também. Se os amigos que também já falaram, Cleidi e Leandro, quiserem dar o palpite, também fiquem à vontade. Mas só deixar uma pergunta. Coutinho, terceiro homem de meio campo ou ponta? E se ele for ponta, quem é que sai do time? Salah, Mané, Firmino ou quem? Deixa aí essa pergunta no ar. Pesado, hein? Achei que você era meu amigo. Achei que você gostava de mim. Vem com a pergunta dessa. Fiquei até com dúvida. Eu não vou mandar. Que dúvida gostosa, né? Não? Eu não sou a favor daqueles caras que dizem que fulano é insubstituível. Não sou. Pra mim, todo mundo é substituível. Você tá jogando mal, você tem que dar oportunidade pro próximo amiguinho que estiver bem. Mas eu acredito que não dá pra tirar os pontas. E não dá pra tirar o Firmino também porque o Coutinho não vai saber fazer a função dele. Acho que ninguém no Liverpool sabe fazer a função do Firmino. Por isso que o Klopp gosta tanto dele. Talvez o Lalana. Talvez. Assim. Eu lembro de uma partida do Lalana que ele jogou como centroavante contra o Manchester City. E ele foi muito bem. Mas isso não significa que ele vá sempre bem. Tem o fato também de que ele é pequenininho, né? Tem aquele negócio que ele não se impõe muito dentro da área. O Firmino até se impõe. O Firmino até consegue fazer os seus golzinhos de cabeça. Mas não dá, velho. Não dá pra tirar o Salah ou o Mané. Acho que, no momento, se é pra tirar um dos dois, quem tem que entrar é o Ox. Porque, independente de você gostar ou não do Chamberlain, pra mim, se é pra tirar Salah ou Mané sem perder o estilo de jogo, porque eu acho que o estilo de jogo do Klopp ele tá certo, eu acho que esse estilo de velocidade, de contra-ataque, de troca de passes e de pressão, eu acho que é um estilo que combina muito com o Liverpool. Um estilo de entrega. Então eu não tiraria. Eu manteria o Coutinho, tanto que o Klopp está tentando fazer isso, né? Focar ele mais no meio de campo, como meio ofensivo mesmo. E eu acho que eu manteria ele lá. Até segunda ordem, eu acho que ele tá indo bem. E isso pode ajudar tanto o Liverpool quanto a seleção brasileira. Porque ele joga muito na função do Neymar na seleção. E aí meio que complica. Você joga de um lado, tem o Neymar. Joga do outro, por vezes, tem o William. Então é meio que ele vai perdendo espaço. Ele começa a jogar no meio, acho que ele tem uma chance maior de ser titular, não só no Liverpool e ajudar muito o Liverpool, como tem chance de ajudar mais a seleção. Caio, de bate pronto, quem foi seu destaque dessa sequência? Olha, pra mim, eu ia destacar o Joe Gomes, assim como o Sérgio fez. E como ele já passou principalmente pela estreia dele da seleção inglesa, eu fiquei pensando aqui, vou mudar, até porque nosso setor ofensivo também tem sido, acho que, um dos grandes destaques, não só da Premier League, como do futebol mundial atualmente. E dentre os quatro, né, para quem não viu os Beatles, e hoje vê esse quarteto aí do Liverpool, eu queria destacar o Firmino. O Bob Firmino tá numa fase, acho que na melhor fase dele no Liverpool. Tá, para quem gosta de falar que o nosso centroavante não faz 20 gols, não faz 30 gols. Eu vou até dar RT depois e deixar aquele gif do momento do gol do Mané contra o Stoke, que o Firmino faz aquela carinha safada, né, e deixa a bola entrar, não é fominha ali, hora nenhuma, deixa o gol, é solidário com os companheiros, e foi destaque ontem também, fiquei torcendo pelo hat-trick dele, e ele abdicou também o hat-trick para tocar pro Salah, né? Exato, para mim é o 9 do Hexa, e eu queria deixar destacado o nosso camisa 9, que assumiu a camisa pesada, né, a camisa número 9 do Liverpool nessa temporada, e tá fazendo uma excelente campanha com o Liverpool. É um dos principais jogadores ali de frente, né, e vai para ele o meu destaque, acho que não só desses últimos jogos, mas já há bastante tempo eu tenho esse carinho especial pelo Firmino. O meu destaque é para Solanke. Teve uma oportunidade como titular, deu passe, e ainda teve gente com a pachorra de criticá-lo. Por isso que eu estou citando o Solanke, ele merece o destaque, porque entrou e fez bem o seu papel.
entendedores entenderão. Você aí que gosta de cornetar, fique ligado. Siga no Twitter, @cornetalfc, a corneta mais sobrenatural que você pode encontrar. A corneta abençoada pelos chakras do guru Jamie Carragher e abençoado pelo Senhor Kaiô. Siga @cornetalfc no Twitter e seja feliz. Amigos, passada a régua sobre a Premier League, vamos apenas pincelar sobre a UEFA Champions League a partir de agora. Agora, no Melwood Pub, é hora de debater a UEFA Champions League. Tivemos um jogo contra o Sevilha. Eu vou apenas dizer em uma frase. Foi um baile que terminou em tragédia. 3-0, uma atuação de cinema. Mas no segundo tempo foi uma tragédia grega. Defesa falhou de formas inimagináveis e imagináveis. O time se perdeu coletivamente, não conseguiu segurar o resultado e cedeu um 3-0, um empate que foi doloroso. Em condições normais, por exemplo, se por acaso tivesse sido 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, aquele bate-volta, ok, seria compreensível e até compreensível pelo contexto de seria empatar fora de casa com o Sevilha, mas sair ganhando de 3-0 e deixar o 3-3 acontecer, isso completamente mudou a forma de vislumbrar o resultado. O contexto saiu péssimo e a defesa, claro, saiu com um grande ponto negativo. Mas o que interessa agora é que as noites europeias de Anfield estão de volta nesta quarta-feira. Liverpool e Spartak Moscou, 9 pontos Liverpool, 8 Sevilha, 6 Spartak, 2 Maribor. O Maribor já está falecido. E eu queria apenas destacar as equipes que o Liverpool pode pegar nas oitavas de final, caso passe em primeiro. Basel ou Spartak pelo grupo A, Bayern de Munique, pode ser que o Paris Saint-Germain fique em segundo? Pode, mas acho improvável. Roma ou Atlético de Madrid ou até o Chelsea não conta, então Roma ou Atlético de Madrid. Depois, Juventus ou Sport em Lisboa, Shakhtar, não creio que o Napoli não tenha mais condições de classificar. Bom, Porto ou RB Leipzig ou Real Madrid. Passando na segunda posição, e se considerar somente as atuais classificações de cada grupo, PSG, Barcelona e Besiktas são os únicos times que o Liverpool poderia enfrentar se passassem em segundo lugar. Mas eu quero saber primeiro do Cledi Cavalcante. Noite Europeia de Anfield contra Spartak. Vai ser no sufoco ou vai ser daquele jeito? Show do Brasil e Egito, o El Chan do Liverpool. Mas eu quero saber de você. Passamos em primeiro ou em segundo? Se passamos. Primeiríssimo. Vamos vencer bonito. Olha, não tem... A gente vai decidir em casa, cara. Anfield, as noites de Anfield de Champions League são diferenciadas, cara. É outra atmosfera. O pessoal do Spartak com certeza vai ter que entrar de cabeça baixa. Mas falando sério, eu acredito sim numa vitória, certo? Não acredito que seja fácil, porque é Champions League, não tem jogo fácil, mas o fator casa vai ser uma motivação absurda, o apoio da torcida. Eu acho que sei que tem gente que não acredita tanto nisso, mas eu acredito piamente que Anfield vai ser muito decisivo, e o recente retrospecto mostra que nós estamos sim com alguma evolução. Então ela vai ser posta à prova agora. Eu acredito que vamos conseguir
a vitória. Sei que só o empate já interessa, já está bom, mas se fosse o jogo lá na Rússia, eu poderia realmente me satisfazer por o empate, mas o jogo é no Anfield, a atmosfera é outra e tem tudo para ser ao nosso favor. Vamos passar em primeiro. Não que eu me importe de colocações, mas tenho certeza que a gente se classifica bonito. A gente fecha essa fase de grupos de forma muito digna. Leandro Martins, passamos? Se sim, primeiro, segundo, e o que esperar do clima para o Spartak? Vai ser daquele jeito, no sufoco, ou vai ser na mistura do Brasil com o Egito? Bem, ambas as equipes estão em quarto em seus campeonatos. O Liverpool tem enfrentado jogos que tem vivenciado esse tipo de situação. Eu acredito que vai sim passar em primeiro. Eu acho que o Liverpool vai vencer a partida. Acredito muito na atmosfera de Anfield. Eu acredito que os deuses do futebol eles não fizeram com que fosse assim à toa. O Liverpool vai decidir a fase de grupos em casa e eu acho que vai ter choradeira. Eu acho que vai ter You Never Walk Alone nos 90 minutos. Eu acho que quando essa partida acabar vai ter uma sensação de dever cumprido. Uma sensação de que tudo valeu a pena, e de que o sofrimento valeu a pena, que perder para o Tottenham valeu a pena. Porque a temporada vai acabar e a gente vai lembrar dessa partida contra o Tottenham. Como ela mudou, como que ela desviou o caminho e resolveu muita coisa. Então eu acho que estamos no caminho e a gente vai passar e a gente nunca vai caminhar sozinho nas oitavas de final. Sérgio, então, passamos? Se sim, primeiro, segundo, ou então aí, o clima? Espera um jogo nervoso ou aquele jogo moleque do Liverpool? Eu espero um dia nervoso na quarta-feira até o momento do jogo, mas eu tô com aquela desconfiança, aquela pulguinha atrás da orelha que vai ser um jogo estilo Vila Real pela semifinal da Liga Europa. Uma coroação muito, muito bonita. Vai ser um jogo que a gente vai entrar com aquele temperinho a mais que o Liverpool sabe dar nesses momentos, aquela garra extra, e eu acredito que nossa linha ofensiva vai saber fazer o serviço bem feito. O Spartak não é um time de se jogar fora, longe disso, mas acredito que em Anfield, com a gente com esse espírito, com a nossa torcida, com o You Never Walk Alone, com tudo, não vão ser páreo para nós não, a gente vai passar. Não digo que vai ser goleada, nem que vai ser baile, mas vai ser um jogo que a gente vai ganhar se impondo e convencendo para passar de fase de uma forma muito bacana. Então vamos passar em primeiro e venha quem vier nas oitavas. A gente já eliminou Inter, já eliminou Barcelona, já eliminou Real Madrid em oitavas de final de Champions, então venha quem vier. Caião, vamos passar? Passaremos sim, com certeza. Anfield vai estar com aquela atmosfera típica de jogos de UEFA Champions League. Creio que vai melhorar esse tempero todo de Champions League. Liverpool vai melhorando a cada fase e, como o Leandro falou, vai ter aquele sensação de dever cumprido. Afinal, independente do resultado, tá nas mãos do Liverpool e eu acredito na vitória ou no empate, mas acredito certamente na classificação. E com esse avanço à fase de mata-mata, creio que vamos ter ainda uma sensação ainda melhor nas oitavas e, consequentemente, a cada fase nova que o Liverpool for avançando. Tenho, acho que, total certeza de que o time pode crescer na competição. Tem gente que está desacreditando por causa do empate com o Sevilla e o time não ter feito campanha extraordinária na fase de grupos, mas é assim mesmo. A gente foi campeão em 2015, passando na bacia das almas ali e com jogos inacreditáveis na fase de mata-mata. A própria classificação na fase de grupos foi algo assim tremendo, né? E estou preparado, né? Estou ansioso para o jogo e espero a classificação. Com certeza estaremos na mata-mata
e que venha Real Madrid, que venha Barcelona. Não, time que quer ser campeão não escolhe adversário, né? Então, Se é mim, pra, quem se é pra vier... ter medo de adversário, a gente nem vai. Pois é, pra mim tá de bom tamanho. Qualquer time que vier vai tremer quando chegar em Anfield, quando ver essa torcida pulsando ali com o time os 90 minutos. Então, acredito sim, certamente na classificação do Liverpool. Maravilha, eu acredito também que vamos passar. Vai ser aquele jogo inicialmente nervoso, mas acredito que vai ser um jogo no final das contas administrável. Vai ser aquele jogo que o Liverpool vai ter aquele início intenso e depois vai botar o pé no freio e vai selar sua classificação para as oitavas de final. E eu vou ficar bastante curioso pelo sorteio do mata-mata, passando em primeiro ou em segundo. Você aí que gosta de cornetar, fique ligado. Siga no Twitter, @cornetalfc, a corneta mais sobrenatural que você pode encontrar. A corneta abençoada pelos chakras do guru Jamie Carragher e abençoado pelo Senhor Kaiô. Siga @cornetalfc no Twitter e seja feliz. Bora, meus amigos, na Champions League a gente fez um rápido destaque e eu quero agora passar a palavra ao Sérgio, que tem destaque da Academy, é isso? Ah, com certeza. O que não falta na nossa categoria de base são bons motivos para destacar, porque esses meninos são fantásticos. Falando aqui rapidamente só da situação dos nossos dois times, o Sub-23 continua na liderança isolada da Premier League 2, 6 pontos à frente do Leicester, que é o segundo colocado na tabela, então estamos em uma situação bastante confortável. Vemos de 2 vitórias consecutivas, um 4-0 nos nossos vizinhos do Everton, né, só para manter a escrita, e um 3-1 no Chelsea fora de casa. Então, 2 gols do Harry Wilson, para variar, e um gol do Woodburn. Estamos muito bem, obrigado. Neil Critchley fazendo uma excelente primeira temporada no comando do time Sub-23, mantendo a pegada que já vinha desde a época do Michael Beale. Então, esses meninos são fantásticos, mesmos destaques de sempre. O Harry Wilson, o Danny Ings, que tem jogado muito bem pelo Sub-23, está voltando à sua forma, não só fazendo gols, mas também sendo um excelente líder em campo, sabendo distribuir o jogo, sabendo fazer o pivô para os avanços do Wilson de um lado, do Brewster do outro. Então, jogando de forma muito generosa assim, com os meninos, sabendo fazer o seu papel. Então, acredito que Danny Ings mereça de volta uma chance no time principal, sim. Espero que ela possa vir, nem que seja no FA Cup, alguma coisa assim, em janeiro. Ele merece. Mas, enfim, estamos tudo bem com o Sub-23, líderes isolados. O Sub-18 não é líder da Premier League Sub-18, mas está ali entre os primeiros. Estamos com um jogo a menos do que o líder Manchester City e 4 pontos atrás. Então, potencialmente, poderíamos ficar 1 ponto atrás deles, brigando ali pelo segundo lugar com o Chelsea. E também o time está super bem, tem tido evolução com o Steven Gerrard, porque no início da temporada a gente oscilava muito entre vitórias e empates, empatava bastante e tomava muitos gols. Vários jogos de tipo 5-4, 3-3, vários placares elásticos. Agora o time tem tido uma consistência maior, estamos engatando uma sequência maior de vitórias, nos classificamos na Copa Sub-18, vencendo o Middlesbrough, e então estamos numa crescente, né, com o Steven Gerrard, mas uma ótima temporada, analisando assim o contexto todo, independente se vamos ser campeões ou não, isso aí é o que menos importa. O que importa é formarmos jogadores seguindo a mesma filosofia, e isso tem acontecido. Se você assiste um jogo do Sub-18, um jogo do Sub-23 e um jogo do time principal, você consegue ver que é a mesma filosofia de jogo, claro que com as devidas adaptações, mas é o mesmo time, é a mesma forma de jogar. E isso é muito importante e vale saudar muito o trabalho do Pep Lijnders por causa disso, porque ele é o homem responsável
em fazer o link entre Academy e time principal. Então ele tem mantido um canal de comunicação constante do Steven Gerrard, do Neil Critchley, do Jürgen Klopp, de toda a comissão, Bovatti. Então está sendo um trabalho muito bacana, sim, merece todos os aplausos. E também puxando para fazer um destaque individual, como eu havia conversado com os amigos aí em off, essa semana o Gerrard deu uma entrevista dizendo que para ele, digamos assim, o principal jogador, o nome que ele tem ficado mais agradavelmente surpreso nesse primeiro ano de comando do Sub-18 é um menino chamado Adam Lewis. Ele é o lateral esquerdo titular do nosso Sub-18, é nascido e criado em Liverpool, joga no nosso time desde o Sub-6, desde o dente de leite, cresceu dentro do clube, torcedor fanático do Liverpool. E a história dele é uma história bem interessante porque ele era camisa 10. Ele veio crescendo nas categorias infantis, jogando como camisa 10 e chegou até o Sub-16 como camisa 10. Só que jogando há 2 temporadas atrás, em 2015 e 2016, ele sofreu uma contusão muito grave no joelho, ficou praticamente a temporada toda sem jogar, e foi justamente na época em que estava vendo a transição do Sub-16 para o Sub-18. Ele estava atingindo já a idade de jogar pelo Sub-18 nessa transição da contusão. Então ele veio na temporada 16-17 sob o comando do Neil Critchley, que na época era do Sub-18, subiu contundido. Então o Neil Critchley ajudou a ele a se recuperar e tal, a comissão toda, e quando ele pôde começar a ter chances, não tinha, entre aspas, vaga para ele de jogar de camisa 10. Então ele fez um trabalho de adaptação e se tornou lateral esquerdo do Sub-18. Jogou a temporada 2016-2017 toda como lateral esquerdo e nessa temporada já com o Steven Gerrard manteve isso. E nessa temporada ele começou já com o Steven Gerrard como titular da posição. Então ele vem jogando desde agosto, a pré-temporada toda e desde agosto para cá como lateral esquerdo. Já se firmou completamente na posição e o Steven Gerrard disse que ele é um dos pilares do Sub-18. Ele completou 18 anos agora esse ano e o Steven Gerrard disse que já vai indicá-lo para começar a treinar e ter chances no Sub-23 como lateral esquerdo. Então, realmente foi uma mudança de posição. Ele hoje já é lateral esquerdo, não tem mais, vamos dizer assim, chance de voltar para jogar de camisa 10, já se adaptou completamente à posição. E dos jogos que eu pude ver ele jogar, ele realmente é um jogador muito interessante. Ele tem uma característica ofensiva muito grande, até mesmo por causa da formação dele como jogador de meio para ataque. Então ele sabe descer para o ataque muito bem, mas não negligencia a marcação. Ele sabe cobrir espaços bem, ele sabe a hora de avançar, a hora de voltar, dá ótimas assistências, ótimos lançamentos com a perna esquerda. Então é um jogador muito interessante para ficar de olho. Tem sido um dos melhores do time, então já deve começar a ter chances no Sub-23, mesmo com a idade ainda jovem, como aconteceu com o Ryan Brewster temporada passada. Então, só fazer esse meu destaque aí, não poderia deixar de ser. E dizer que categoria de base é uma paixão e um time como o Liverpool, que sabe investir, sabe fazer, se torna uma delícia de acompanhar. Valeu, um abraço aí a todos. Maravilha, é sempre bom destacar a Academy do Liverpool com grandes talentos. Espero que muito em breve vejamos mais deles neste time. E eu queria então encaminhar o encerramento do programa. Leandro Martins, por favor, uma corneta. Assim, eu não posso falar nada do Liverpool porque o Liverpool não tem ambição, né? O time grande é o Milan. O Milan é que faz tudo, o Milan é que é isso, o Milan é que é aquilo. Eu quero cornetar a torcida. Quero cornetar aqueles que se dizem torcedores. Quero cornetar aqueles que falaram que o Liverpool não vai conseguir nada, tinha que fazer uma temporada, uma janela de transferência igual o Milan. Beleza. O Benevento, que parece mais um feitiço do Harry Potter. Benevento della massa italiani, Benevento della massa de E a gente fala Benevento com a mãozinha assim, né? Benevento. Parece realmente um feitiço de Harry Potter. Mas eu quero cornetar a torcida aí. O Milan tem ambição. O Milan é isso, o Milan é aquilo. O Milan conseguiu ceder o primeiro ponto da história do Benevento na Série A. O Milan conseguiu tomar um gol de goleiro aos 90 minutos. Então, beleza. Meus parabéns. Eu quero que na edição
o Mal Mal coloca uma trilha de palmas aí, porque essa torcida maravilhosa do Liverpool merece aplausos. Porque sem a ambição do Milan, como é que seria, né? Porque talvez se o Milan tivesse... Se o Milan tivesse um pouco mais de ambição, ele teria ganhado a Premier League. Só uma correçãozinha muito rápida. O gol de cabeça do goleiro foi aos 95 minutos. Eita, sério? Delícia. Meu Deus! Sim. Rapaz. Ficou pior ainda. Mas é Já isso aí. criaram a diretoria do Milan Alt Crew, não? Não, mas vamos confiar, né? Com certeza. Não, do jeito que a torcida do Liverpool tá mais preocupada com a janela de transferência de Milan e Everton, daqui a pouco eles vão mudar de time, né? Porque até o Watford fez uma janela de transferência melhor que a do Liverpool. Todo mundo fez. Mas tudo bem, é isso aí. Um beijo, torcida. Credi, quero ouvir a tua corneta. Qual é a tua corneta, Credi? Olha, eu até nem sei como dizer isso, mas eu vou cornetar a equipe da Roma, porque deixou de ganhar muito dinheiro com o Salah, né? Foi pouco, saiu barato, então minha corneta vai para esse negócio mal feito pelo lado da equipe que joga no Estádio Olímpico, da equipe do mesmo nome da cidade maravilhosa de Roma, né? Então, desculpa, cara, desculpa. Eu acho que até o John Henry, ele está me ouvindo, um abraço para você. Manda um cheque adicional pro pessoal lá, que o negócio não foi bom pra eles, não. Não foi mesmo, e aí, puta que pariu, velho. É artilheiro, pô. Artilheiro foda, Salah, me engravida. Serjão, que não é o Lorosa, mas é o Serjão do Mel do Pub. Por favor, a sua corneta, o que tu tem pra cornetar? Olha, a minha corneta vai para quem diz que Roberto Firmino não é um centroavante. E vou explicar por quê. Nós estamos, com toda a justiça do mundo, nos deleitando com a artilharia de Mohamed Salah, que já tem 17 gols na temporada, sendo que os nossos artilheiros da temporada inteira, das últimas 3, fizeram 13 ou 14 gols. Então ele chega em dezembro com mais gols do que o nosso artilheiro da temporada teve nas últimas 3 temporadas inteiras. Beleza, ok, Salah maravilhoso, indiscutível. Mas a gente deixa de ver que o nosso vice-artilheiro da temporada é Roberto Firmino, que chega em dezembro já com 10 gols, com 2 dígitos de gol. Então, se a gente excluir a temporada sobrenatural que o Mohamed Salah está fazendo, uma coisa única na vida, a gente vê que o nosso artilheiro da temporada é o nosso centroavante. É quem joga como centroavante. E ele já está chegando em dezembro com 2 dígitos de gols, o que é um número bastante aceitável, bastante bom. Então, se a gente pega de agosto a dezembro e vê que ele fez 10 gols, a gente pode pensar nesse calendário congestionado que nós vamos ter em dezembro e janeiro, e daqui até março, contando com Champions League, contando com FA Cup, contando com tudo, ele pode muito bem chegar no final da temporada com 20 gols, com 18, com 19, com 21, com 22. Não é nada absurdo pensar nisso. E se a gente pensa que ele pode chegar no final da temporada beirando 20 gols, sem ser um centroavante, entre aspas, a gente vê que, na verdade, essas críticas que ele sofre são muito mais birra, são muito mais viuvice do Sturridge, que já não é mais Sturridge há muito tempo, do que realmente algo fundamentado. Então, só para não deixar que todos os elogios merecidos que o Salah vem recebendo e todas as, né, esse absurdo que ele vem jogando, que está fora da curva totalmente, e ele pode muito bem chegar no final da temporada beirando 30 gols, não deixe de reconhecer que o Firmino está fazendo uma temporada muito consistente jogando na posição que muitos dizem que não é a dele, né? Então fica aí a minha saudação aos críticos do Firmino. E agora, Caio, a tua corneta. Então, vou mandar minha corneta. Eu acho que é especial para aquele pessoal que fica pedindo pro Klopp mexer no time quando a gente tá empatando ou perdendo. Já tem um coro no Twitter e no WhatsApp também, quando a gente não tá vencendo e o Klopp tá demorando a mexer. Eu acho que ontem não apareceu ninguém pedindo, acho que é porque a gente tava ganhando.
mas ninguém pediu mexida no time. E eu não vi o pessoal que corneta naquela faixa dos 70 para 80 minutos. E vai para eles a minha corneta deste programa. E queria também deixar uma dica cultural, que é no site do ESPN FC, o post do Milan, que o título do texto é "Do que o milanista precisa ter medo". E, meus amigos, eu tenho medo de pegar gol do goleiro do Benevento. Não sei do que vocês têm medo, mas eu tenho medo disso. Cara, o Benevento é o que seria o Cleveland Browns na NFL. É o time de 0 vitórias e 14 derrotas. É o time que tinha um campeonato... É o lanterna ainda, mas ainda não tinha sido ameaça para ninguém no Cálcio. Eram 14 jogos e 14 derrotas. E ganharam o primeiro ponto na temporada, hoje com o gol do goleiro, em cima do Milan. E sensacional. Fica a dica cultural para vocês. Bom, a minha corneta vai ser para os insatisfeitos. Nada satisfaz alguns torcedores do Liverpool, principalmente quando o nome de Jürgen Klopp está por perto. Mas essa corneta ela se amplifica até quem consegue criticar o Dominique Solanke, que é um garoto que está tendo suas primeiras oportunidades, e vai a todos aqueles que acham que existem injustiçados, que não estão sendo escolhidos conforme os seus gostos. Então, apenas para dizer que os insatisfeitos, vocês Se lasquem, não vão vencer. se fodam, porra. Vocês não vão vencer. Vocês vão ter o orgulho de engolir o trabalho de Jürgen Klopp. Eu ainda acredito. Apesar de ter tido um momento duro nessa temporada, as coisas estão voltando a caminhar pouco a pouco. Então, insatisfeitos, principalmente com o técnico, vocês vão ter que engoli-lo, já diria Zagallo. E é com essas palavras que eu encerro este programa. Voltamos muito em breve. Aquele abraço. Tchau! Tchau, tchau! Praticamente tchau e praticamente até a próxima.